E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para o seu canal artesanal preferido do YouTube, Resenha Cult, né? De antemão, eu lhe agradeço a sua companhia, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou muito feliz aqui, já estou sentado muito bem posicionado com o meu chá, né? Chá de Assam. Olha a cor desse chá, cara. Isso aqui é alguém de presente, um amigo meu, um chá fortíssimo, né? Diz que tem propriedades antioxidantes, né? Forte. Então, a resenha de hoje, pessoal, é mais do que especial para mim, porque foi o primeiro livro que eu li na minha vida, né? Foi o livro do qual eu iniciei a minha jornada literária. E eu vou contar um pouco dessa história para vocês antes de falar do livro, né? Eu tinha 11 para 12 anos e essa altura eu já tinha lido muitos quadrinhos, já tinha lido livros infantis, tipo Menino Maluquinho e tal, que não fizeram tanto efeito. E acabei entrando numa livraria infanto-juvenil que existia aqui na minha cidade há muitos anos, chamado Carochinha. E lá naquela prateleira cheia de livros, um livro me chamou muita atenção, né? Uma capa que era como se fosse uma pintura a óleo, que uns índios com cabelo mohawk, assim, aquele cabelo moicano, remavam, a capa dava uma ideia de movimento muito grande, né? Dava uma dinâmica de movimento, a pintura, e parecia ser eles remando freneticamente uma canoa, sendo perseguidos por outra canoa, né? E essa capa me arrebatou, e eu pedi esse livro de presente. E esse livro era o último dos moicanos de Fenimore Cooper, né, acho que era da Ed Ouro, Coleção Elefante. E, infelizmente eu não tenho mais essa edição, né, não resistiu ao tempo. E, mas estou muito feliz porque hoje a gente vai falar desse livro. Foi um livro que na época me arrebatou profundamente, né? Eu me lembro que eu criança eu li aquele livro ali, e quando terminou o livro eu chorava, né? Apesar da época eu não ter tido não tinha plenas capacidades de entender todos os aspectos do livro, mas o aspecto principal, né, as emoções que o livro desperta, os valores, né, de irmandade, coragem, tudo isso me deixou impressões muito profundas. Eu me sinto muito privilegiado por ter começado por esse livro aqui. Aí, a partir daí, eu já sabia o que era literatura, né? Eu já sabia as emoções que a literatura era capaz de nos proporcionar, e não parei mais de ler, né? Tem um vídeo passado eu falei que eu comecei a ler os clássicos a partir dos 30 anos, mas ali eu estava me referindo aos clássicos russos, né, clássicos mais profundos. Esses clássicos de aventura, sim, eu li desde muito cedo, a partir dos últimos Moicanos não parei mais, li Robinson Crusoe, li Ben-Hur do Lewis Wallace, li as obras do Alexandre Dumas, né, Os Seis Mosqueteiros, Máquina de Ferro, Conde de Monte Cristo, li Robin Hood, foi uma época assim inesquecível, né? Então, eu não poderia ter sido mais privilegiado de ter começado a minha jornada com esse livro aqui do Fenimore Cooper, que, na minha opinião, é um dos maiores livros da literatura norte-americana, de um dos maiores autores da literatura norte-americana, pioneiro, né? E a gente vai falar do livro, a gente vai falar do autor, e a gente vai fazer uma mini resenha também de uma das adaptações para o cinema que mais me marcou, uma obra-prima do diretor Michael Mann, e de uma versão em quadrinhos, né? Na realidade, esse livro ele é de 1826, então ele foi adaptado várias vezes para o cinema e para os quadrinhos, mas as versões mais diferenciadas, na minha opinião, são essas aqui. Com o advento do YouTube, eu tive acesso a várias versões, né? Assisti, tem de graça aí se você quiser ver. E, e a gente vai falar um pouco do autor, da sua obra, e depois a gente vai falando devagarinho dessas versões que tem no YouTube, né? Pô, que chá forte, viu, bicho? Que o cara deve rejuvenescer. A cada gole que ele deve rejuvenescer bastante, viu? Que chá forte da porra. Mas gostei bastante. Então, pessoal, o autor James Fenimore Cooper, ele nasceu, para a gente se situar cronologicamente, o século XIX é considerado a era de ouro da literatura de uma forma geral, né? Eu estou com a ediçãozinha aqui da HarperCollins, né? Uma edição britânica, né? Pode-se dizer que seja de bolso, uma edição fantástica, adoro essas ediçãozinhas. Quem acompanha o canal sabe que eu adoro livro de bolso. Então aqui, o Fenimore Cooper, ele nasceu no finalzinho do século XVIII, 1789, né? A Revolução Americana é de 1776, a guerra ainda durou vários anos, então posso dizer que ele nasceu exatamente na gênese da formação dessa grande nação que é os Estados Unidos, né? E ele nasceu numa família proeminente, né? Seu pai era um empresário proeminente, era político, extremamente participante desse processo de construção da América. O seu pai fundou uma cidade
chamada Cooperstown, né? E o Fenimore Cooper, desde cedo, se envolveu com política, com ações sociais, teve um envolvimento social muito grande, né? E a partir do começo do século XIX, ele acabou se envolvendo com a literatura a partir de um desafio feito pela sua mulher, né? Teve um dia que ele leu um livro lá e disse que se ele fosse escrever uma novela, seria melhor que aquele livro. E a sua esposa o desafiou e ele se lançou na literatura. E já na sua segunda novela, ele atingiu a glória literária, né? Essa segunda novela já o catapultou para a fama. A gente está falando do livro O Espião, de Fenimore Cooper, né? De 1821, olha só, né? Para você ter ideia, cronologicamente, o Fenimore Cooper viria a falecer em 1851, no mesmo ano que Moby Dick foi publicado, né? Que é considerado uma das maiores obras da literatura norte-americana, ou seja, ele veio antes. Só que o Herman Melville não fez sucesso comercial em vida, só foi ter reconhecimento póstumo, né? 50, 60 anos depois, pelo menos. Já o Fenimore Cooper, a partir desse livro aqui, de 1821, O Espião, ele atingiu a glória literária. O livro foi um sucesso de vendas e tal, ele se tornou bastante conhecido. E eu tenho essa edição fantástica que eu encontrei num sebo, comprei por um preço módico, uma edição linda, cara. Capa dura, uma edição de 1971, né? Você vê aqui, deixa eu deixar, da coleção Os Grandes Romances Históricos, e muito legal, né? Um episódio da Guerra da Independência. Então, de que se trata esse livro aqui, de 1821, O Espião, que o catapultou para a fama, né? É o livro que fala sobre um burro farinheiro, né? Que era um vendedor ambulante, aqueles que andavam com as tropas de burro, vendendo mercadoria de cidade em cidade, que ele atuava como espião durante a Guerra da Independência americana, né? Então o livro trata dos processos de inteligência e contra-inteligência que aconteceu na Guerra Civil norte-americana, um livro interessantíssimo. O livro está esgotado, você não vai conseguir comprar, a não sei que seja em sebo, né? Eu procurei na internet e vi que tem alguns sebos virtuais que tem essa mesma edição aqui. Eu lhe aconselho que compre, porque nós vamos fazer a resenha desse livro aqui. Não existe nenhuma resenha em português desse livro aqui, um livro fantástico, melhor do que muita coisa que se vende muito hoje, né? Um livro com valor histórico incrível, que mostra bem os primórdios da América, né? E a gente vai fazer essa resenha, se você puder comprar, logo a gente vai estar fazendo, aqui um mês no máximo eu vou estar fazendo, e é um livro fantástico, e a partir daqui ele já se tornou bastante conhecido. Porém, a sua maior glória literária viria com uma série de 5 novelas chamado The Leatherstock Tales, né? Que tem o mesmo protagonista, né? E dessas Leatherstock Tales, desses 5 livros, o mais famoso é o que a gente está resenhando aqui, O Último dos Moicanos. Então, nesses 5 livros, ele mostra as várias facetas da vida na fronteira, né, dos primórdios da América, né? São livros que levam a reflexão muito grande sobre todas as mudanças que a América estava passando naquela época. E seu principal protagonista é o personagem Nathaniel Bumppo, né? Um branco europeu criado por índios, né? Então, um cara totalmente miscigenado culturalmente, né? E a partir desse personagem, ele criou o protótipo do que seria o homem americano, né? Então, por isso esse livro tem importância muito grande, né? Tem sido escanteados a partir do advento da cultura oca, a gente vai falar nisso mais tarde, mas a partir desse livro, a América, ele veio numa época que a América estava surgindo, que a América estava se procurando a sua identidade, a América estava se inventando, se criando, e ele aqui, a partir do Nathaniel Bumppo, ele meio que mostrou o caminho, né, assertivamente, na minha opinião, diga-se de passagem, né, ele mostrou o caminho para o que seria o homem americano ideal, né, um personagem fantástico, moralmente, operacionalmente, é um frontiersman, né, um homem da fronteira, né, um casca grossa, digamos assim, e esses 5 livros mostram várias faces da vida do Nathaniel Bumppo, né, refletindo o que era a América em várias dimensões diferentes. E a gente vai falar do mais célebre deles, que é O Último dos Moicanos, de 1826. Então, essas foram as obras mais célebres do Fenimore Cooper, que viria a falecer em 1851, né? E ele foi um sucesso comercial já nos primórdios da Era de Ouro da literatura mundial. E uma coisa que precisa ser dita também, que eu descobri sozinho,
é que o Tolstói ele foi fortemente influenciado pelo Fenimore Cooper, né? Eu descobri isso sozinho, né, quando eu fiz o book haul, numa resenha que eu fiz o book haul, quando eu adquiri esse livro, e quando eu adquiri o Espião, eu falei, né, que quando o Tolstói falava dos cossacos no início da sua carreira, eu percebi muitos elementos em comum com as obras do Fenimore Cooper, né, e quando você lê bastante, você acaba traçando esses paralelos. Mas aqui a gente tem a prova definitiva, né? Nessa edição dos cossacos aqui, na página 132, eu deixei marcadinho aqui. Na página 132, você pode dar um pause aí no vídeo. Você vê que o Tolstói, o personagem do livro principal, Os Cossacos, né? Ele cita o livro Pathfinder do Tolstói, que é uma das Leadstock Tales, né? Você pode dar um pause aí no vídeo. Então, Tolstói foi sim influenciado fortemente no início da sua carreira pelo Fenimore Cooper, que foi um sucesso comercial muito grande antes dele, saindo dos Estados Unidos, que era um mercado bastante incipiente em relação à Europa, né? Então ele foi um sucesso comercial na Europa, foi publicado na Inglaterra, o Espião, inclusive, foi publicado na Inglaterra. E o Tolstói não só foi fortemente influenciado, como em uma das suas principais obras do início da sua carreira, esse aqui foi o primeiro livro de sucesso do Tolstói, ele fez questão de deixar isso registrado. Então, assim, o Mark Twain, por exemplo, questionou muito as habilidades do Fenimore Cooper como escritor, que é inveja, na minha opinião, mas quem gosta de literatura sabe que o Tolstói é meio que uma unanimidade, né? Se não é o maior escritor de todos os tempos, está entre os três, e ele não só admitiu, como fez questão de deixar registrado, homenagear o Fenimore Cooper aqui no seu primeiro livro de sucesso. Isso eu não vi em lugar nenhum, descobri sozinho, né? Estou trazendo aqui para vocês, né? Assim como vai ser a primeira resenha em português, o livro Espião do Fenimore Cooper, que está esgotado, né? Então, assim, se fosse para resenhar o que todo mundo resenha, o nome do canal seria Resenha Mainstream, o nome do canal é Resenha Cult, né? Se você puder comprar esse livro no sebo e ir lendo, né? É um livro muito antigo, não só o romance em si, mas a edição, essa edição é de 1971, porém ela é maravilhosa, né? E eu comprei por um preço muito baixo, eu adoro essas edições clássicas assim, né? E esse tipo de coisa que faz a gente gostar de fazer isso, né? De fazer o canal, de compartilhar com vocês e tal. Então, de que se trata o Último dos Moicanos, né? De que se trata o Último dos Moicanos? A gente vai fazer uma resenha agora do livro, né? A gente vai fazer uma resenha do filme do Michael Mann e de uma adaptação do Roy Thomas aqui, para os quadrinhos. Então, galera que assistiu o filme do Michael Mann, que é um filme célebre de 1993, a história aqui é um pouco diferente, né? O Michael Mann toma algumas liberdades artísticas, né? Muda um pouco as coisas. Então aqui essa história acontece em 1757, durante a Guerra Franco-Indígena, que na realidade foi uma guerra entre França e Inglaterra, né? Na época que eles digladiavam ali pelas colônias americanas. E essa guerra foi conhecida também como Guerra dos 7 Anos. Ela ocorreu de 1753 a 1760. E essa guerra acabaria levando à Revolução Americana, a guerra pela independência, que começou em 1776. Mas aí é outro assunto, né? Então é uma história inserida num contexto histórico real. Muitos eventos históricos descritos aqui realmente aconteceram nessa guerra. E alguns personagens descritos aqui realmente existiram, né? Então a gente começa a história se trata basicamente os protagonistas são Nathaniel Bumpo, né, o seu amigo de longa data, o Chingachgook, o índio, o moicano, e o filho do Chingachgook, o Uncas, né. Observe que no filme do Michael Mann, o Chingachgook é pai adotivo do Nathaniel Bumpo, né, o que não acontece aqui, na história original. Então eles são frontiersmen, né, são batedores, caçadores que andam pela fronteira. E no livro, um coronel inglês chamado Munro, que supostamente existiu, tinha um nome um pouco diferente, mas ele realmente existiu, ele recebe a visita das suas duas filhas da Inglaterra, a filha mais velha, Cora, e a filha mais nova, Alice, né? A Cora, uma mulher mais forte, embora as duas fossem bastante jovens, e a Alice, uma mulher, aquele arquétipo da mulher bem frágil, né? Tipo um bebê chorão.
Então ele recebe a visita das suas duas filhas, só que ele está em um forte chamado William Henry, que realmente existiu, e elas chegam em outro forte. Então uma equipe de batedores e soldados vai escoltando-as até o forte William Henry, onde se encontra o seu pai, para que elas o encontrem, né? Só que o batedor dessa equipe, né, era um índio chamado Mágoa, que na realidade era um Huron, né? Huron é uma etnia que era aliada dos franceses, né? Então, assim como aconteceu no Brasil, algumas etnias indígenas se aliaram aos franceses, outros aos ingleses, né? Então, esse grupo que vai escoltando é traído pelo seu batedor, né? E índios vêm para capturar as filhas do Coronel Munro, mas nesse momento eles são interceptados pelos três protagonistas, né? Que é o Nathaniel Bumpo, o seu amigo Shingakuka e o filho do seu amigo Uncas. Esses dois indígenas, amigos do Nathaniel Bumpo, pertencem a uma etnia, segundo o Fenimokup, chamada os Moicanos, né? Que aí toma algumas liberdades históricas, né? Ele meio que mistura a história de duas tribos. Mas, enfim, no saldo geral, o romance é muito bem contextuado historicamente. Mas aí, desde o começo do livro, a gente já sabe que o Uncas e o Shingakuka são os últimos moicanos. O Uncas seria o último dos moicanos, porque ele não encontraria mais uma mulher moicana pura para reproduzir, né? Então ele é o último da linhagem, o último puro da linhagem, né? Então eles interceptam o mago, os traidores, né, lá do secto, que viria levar as filhas do Coronel Munro, e eles acabam as pegando, as levando ao forte William Henry, né? E a partir daí eles são atropelados por eventos históricos que realmente existiram, né? A sedição do forte e depois eles são forçados a se renderem aos franceses, depois são atacados, né? E são capturados de novo. Então, assim, é uma fuga frenética, né? Com vários elementos de suspense. Aqui a natureza americana é descrita de uma forma muito minuciosa, né? E aqui a gente tem um personagem também que foi omitido no filme do Michael Mann, que é o flautista David, que fazia parte do secto, né? Ele ia junto com as moças lá pro Forte William Henry, né? Então a história é cheia de reviravoltas e tem um final bastante trágico, né? Um final que me emocionou profundamente quando eu era menino, um final assim... não é um livro nos moldes dos romances tradicionais, com um final feliz e tal, um livro provocado, concebido para ele provocar emoções muito fortes, né, e uma reflexão muito grande também sobre todas as mudanças que a América estava passando na época, né. Então, assim, eu não poderia deixar de recomendar mais, e as minhas impressões pessoais, como eu adiantei antes, são a seguinte: aqui nessas Leatherstock Tales, o Fenimokup cria o protótipo do que viria a ser o homem americano. Ele indica o caminho a seguir, né? Ele indica que o homem, que a miscigenação, não só étnica, mas cultural, ela produz um homem muito mais preparado para enfrentar a vida, tanto moralmente como operacionalmente, né? E ele cita como exemplo aqui o Nathaniel Bumpo, um frontiersman, casca grossa, né? Através do Nathaniel Bumpo, ele oferece o protótipo, o caminho a seguir para o homem americano, para essa nação fantástica que está se formando, que é a América, né? Isso precisa ser dito porque existe muito poucas resenhas desse livro em português. Eu achei uma resenha de uma moça bastante jovem, né? Canal, inclusive, aqui da minha cidade, Fortaleza. Gostei muito do canal dela, diga-se de passagem. Porém, ao resenhar o livro, ela pegou um livro de apoio de um suposto especialista em literatura americana, que o cara dizia que esses conceitos criados pelo Fenimokup, eles são inócuos hoje em dia, eles não existem mais, porque jamais o homem vermelho ia se misturar com o homem branco, porque sabe, essas agendas ideológicas que nos atrapalham tanto aqui no Brasil, né? Então a minha interpretação não foi essa, eu não poderia discordar mais do que esse livro de apoio falou, né? Gostei muito do canal da moça, mas infelizmente ela pegou um livro de apoio que só atrapalhou. Não é culpa dela, né? Aqui no Brasil a gente é vítima, né, desses especialistas que são, na realidade, contaminados ideologicamente. Na verdade é essa. E essas obras do Fenimokup, elas foram, a partir dos anos 90, né, eram consideradas um patrimônio da história americana, eram sempre adaptadas para o cinema, tem várias adaptações para o cinema. Aqui você tem, por exemplo, outra das Leatherstock Tales, The Deer Slayer, né, o Nathaniel Bumpo, ele era
conhecido por vários nomes, dependendo da esfera que ele transitava, né? Ele é conhecido pelos índios como The Deerslayer, conhecido pelos colonos como The Pathfinder, né? O Pathfinder é tipo o batedor lá, o que encontra os caminhos. Era conhecido também como Olho de Falcão, que ele atirava muito bem, Hawkeye. E era conhecido pelos franceses como La Longue Carabine, né? O carabina longa, né? Que ele usava um rifle que tinha uma precisão maior, mas que era maior também, né? Um rifle histórico, por sinal. Então, assim, essas Leatherstock Tales, elas eram consideradas um patrimônio da história americana. Então, tem várias adaptações para o cinema de todas essas obras. Para você ter ideia, no YouTube tem de graça. Eu achei uma adaptação para o cinema de 1920 do The Slayer, com Bela Lugosi, que ele ficou célebre depois fazendo Drácula, né? Cinema mudo ainda, né? Achei outra adaptação do The Slayer de 1957. Tem uma adaptação dos Moicanos com aquele célebre ator de faroeste, Randolph Scott, né? Então, assim, eram obras que eram muito valorizadas, e dos anos 90 para cá, com o advento da cultura woke, né, o fortalecimento da cultura woke, essas obras foram meio escanteadas, né, e eu não assim, a impressão que dá é que eles querem mesmo atenção social, né, eles querem jogar gasolina nessa questão de racismo, de tensões sociais. Então, um livro como esse aqui, que indica que o caminho para a América é a miscigenação, não só étnica, mas cultural, ele passa a não ser tão interessante, né. Ele também é muito criticado historicamente, mas pela minha pesquisa, os livros não são tão imprecisos assim, muito pelo contrário. Isso nos diz muito respeito a nós brasileiros também, né? Porque a miscigenação foi uma força da gente, ela meio que nos definiu, né? Eu falo mais isso na resenha do filme Apocalipse, tá aí no canal, veja por favor. Né? O mestiço entre o indígena e o português foi um guerreiro que dominava várias formas de guerra, e a gente deve nossa própria identidade, nossa unidade territorial à miscigenação, né? O Brasil foi invadido várias vezes, a gente conseguiu chegar ao longo dos séculos com o nosso território intacto, né? Graças a essa miscigenação étnico-cultural que nos definiu, né? Então o Fenimore Cooper já apontava esse caminho aqui, né? Na minha opinião, assertivamente, e essas obras precisam ser mais faladas, né? Precisam ser mais revisitadas de novo, né? Como elas sempre foram até os anos 90. Então, assim, vamos falar um pouco sobre o filme, né? Como eu falei, tiveram várias adaptações para o cinema, mas essa aqui é inesquecível. Essa aqui, porra, muita gente já deve ter assistido, que é o preferido de muita gente, né? É um filme de 1983, do diretor Michael Mann, uma obra-prima, ele pesquisou minuciosamente, né? É uma obra-prima do cinema, né? Ele pegou uma obra da literatura fantástica e conseguiu fazer uma leitura fantástica da obra. Ele mudou muito a história em vários aspectos, mas ele só fortaleceu a essência da obra original do Fenimore Cooper, né? Eu particularmente fico com muita raiva quando a história de uma obra é modificada para atender a agendas ideológicas, mas aqui, na minha opinião, não foi o caso, né? Ele apenas editou melhor para caber no cinema, omitiu alguns personagens, né? Mudou alguns pares românticos, né? O Olho de Falcão passou a ser filho do Chingachgook, né? E alguns pares românticos, o envolvimento da Cora com o Major Duncan Reynolds, né? E que no livro ele se envolve com a Alice, e aqui a Cora também se envolve com Nathaniel Boone, como se fosse uma disputa no triângulo amoroso, né? Isso é tudo criado pelo diretor Michael Mann, né? Mas a essência é a mesma, o final trágico é praticamente o mesmo, mudam alguns detalhes, né? Para melhor, né? Eu acho que o filme só fez engrandecer a obra do Fenimore Cooper, né? Ele me lembrou muito a adaptação do Ghost in the Shell dos quadrinhos para o anime, né? Eles deram uma editada lá e colocaram coisas que só o cinema pode fazer por você, apesar de eu achar que a literatura é superior. E esse filme é fantástico. E tem que se dizer também que a parte fundacional de um filme, que é o seu elenco, esse aqui é simplesmente perfeito, né? A gente tem aqui nada mais, nada menos que o Daniel Day-Lewis fazendo Nathaniel Boone, que é, na minha opinião, o maior ator de todos os tempos, né? Recordista de Oscar de melhor ator, com 3 premiações. A atriz, a gente tem a Madeline Stowe, não, porra, das minhas atrizes preferidas, tá sumida, né? Ela fez muito sucesso nos anos 90, uma mulher belíssima.
mas que tem uma capacidade dramática muito grande, ela traz muita dramaticidade ao filme, ela contribui muito com a dramaticidade do filme, e ela mostra, ela faz uma cor assim que, que transparece a fragilidade de uma mulher britânica, de uma mulher londrina no meio de uma selva, mas ao mesmo tempo mostra muita força, né? E outro grande destaque do elenco, na minha opinião, é o fantástico Wes Studi, né? Aquele ator que se destacou em fazendo papéis de nativos americanos, né? Desculpa. Ele fez Dança com Lobos, fez Jerônimo, né? E aqui ele faz o Mágoa, né? O inimigo, né? O índio lá que trai os ingleses, e ele faz um mago assim, bastante magoado, diga-se de passagem, né? E o filme é fantástico, né? Uma obra-prima do diretor Michael Mann, de todas as versões. Essa aqui, sem dúvida, é a versão definitiva, na minha opinião. Me emocionou bastante. Eu tenho esse DVD há mais de 20 anos na minha coleção. Infelizmente, aquela leva que veio com embalagem de papelão, mas até que tá durando bem, né? Esse é o momento que você diz, qual o sentido de colecionar DVD? Só para ocupar espaço, você tem vários streams. Mas você tem que pensar que no advento do apocalipse zumbi, eu estou independente culturalmente. Eu tenho meus filmes para assistir aí, se eu conseguir gerar energia. Eu tenho um filme aí para revisitar, para assistir a vida toda aí com a minha coleção de DVDs, né? Se a internet do mundo cair por algum motivo, você está dependente do streaming, né? Então eu gosto muito de ter essas obras que me marcaram na minha coleção. E eu gostaria de falar também, por fim, não poderia deixar de falar, dessa adaptação fantástica para os quadrinhos, né? Há algumas décadas atrás, os quadrinhos de faroeste eles eram muito populares nos Estados Unidos, consequentemente no Brasil também. Então foram feitas várias adaptações dos Moicanos para os quadrinhos, mas essa aqui, na minha opinião, é mais do que especial. Quem conhece quadrinhos vai entender por que agora. Isso aqui é uma adaptação da Marvel feita pelo Roy Thomas, um dos monstros sagrados dos quadrinhos e da Marvel Comics, né? O Roy Thomas, ele ajudou a construir a Marvel Comics, né? Ele trabalhou com seus principais personagens, mas seu maior destaque, que o credencia a fazer esse trabalho da melhor forma possível, foi que ele adaptou os romances do Robert Howard para os quadrinhos, né? Os personagens do Robert Howard, né? O Conan Bárbaro, a Sonja, a Guerreira, o Rei Cool. Então, o Roy Thomas, os quadrinhos do Roy Thomas, aquela fase junto com o John Buscema, estão entre os melhores quadrinhos de todos os tempos, né? Do Conan. E ele fez essa adaptação dupla aqui de O Último dos Moicanos e The Deer Slayer, né? Tem 2 livros da Leatherstock Tales aqui nessa adaptação. E é simplesmente fantástica, né? Os artistas, eu confesso que eu não conhecia os desenhistas, mas são muito bons, com destaque para o desenhista da segunda história, né? Do desenhista de The Slayer. Vamos ver se eu acho aqui quem é. Esse desenhista da segunda história eu achei espetacular. Engraçado, não aparece aqui, deve estar em algum lugar aqui no começo. Faço questão de ver. Dennis Mabry. Então eu achei fantástico porque esse cara, ele tem um traço que digamos assim, ele tende pro cartunesco, mas não é tão cartunesco assim, né? Então a gente tem sequências, o The Deer Slayer, o Nathaniel Bumpa ainda era bastante jovem, né? Aquele enfrentando um índio, né? E você tem sequências maravilhosas de The Deer Slayer. Essa sequência aqui é maravilhosa, eu adorei o traço desse artista. Aqui ele mata um índio, e quando o índio está no chão, ele chega para o índio e fala: eu tenho muito respeito por você, em breve você vai estar junto com seus amigos que já se foram, caçando nas pradarias. E o índio morrendo olha para ele e diz assim: qual é o seu nome? Ele diz The Deer Slayer, né, que é o matador de cervos. Aí o índio morrendo lá fala: esse é um nome muito bom para um garoto,
mas é um nome muito ruim para um guerreiro. Então, a partir de agora, eu lhe chamo de Hawkeye, o Olho de Falcão. E a partir daí ele passou a ser conhecido como Olho de Falcão, né? No Últimos Moicanos, né? Que é o segundo livro dos 5 lá, da Livestock Tales, o Nathaniel Boone já é conhecido como Olho de Falcão. Então, assim, são histórias maravilhosas de respeito, de honra, né? De coragem, de irmandade, né? Eu me sinto muito privilegiado por ter começado a minha jornada literária, né? Pelo Últimos Moicanos, porque a partir daí eu já sabia o que a literatura podia fazer por mim, né? Então não parei mais de ler, né? E eu não poderia deixar de recomendar mais, né? E tô terminando, a próxima resenha, pessoal, vai ser desse livro aqui, No Jardim das Feras, né? E do Eric Larson. A gente já resenhou um livro do Eric Larson aqui, né? O Splendid View, um livro fantástico. Esse livro aqui é fantástico também. Então, assim, eu peço que quem quiser, compre esse livro, procure nos sebos e compre, porque depois do Jardim das Feras eu pretendo resenhar esse livro aqui. Vai ser a primeira resenha em português do livro que lançou James Seymour Cooper para a fama, né? Um livro que eu gostei demais, 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 demais. Inteligência e Contra-Inteligência na Guerra da Independência Americana. O primeiro livro de espião já escrito na história, né? Que gerou todo um gênero, né? Policial, espionagem. E é isso, pessoal. Vou colocando um ponto final nessa resenha. Muito obrigado e um grande abraço para você.